Pedimos de antemão que a espiritualidade superior possa nos instrumentalizar no dia de hoje, para que a gente possa ter a compreensão dos ensinamentos de Humberto de Campos nesta manhã. Humberto de Campos, no prefácio deste livro, que é intitulado do noticiarista desencarnado, que foi feito brilhantemente por nossa irmã Edna, ele nos fala, ele nos afirma que todas as reportagens são reais, como todas as obras espíritas, não são ficções, são reais. Então, e neste livro, ele fala exclusivamente para nós espíritas. As lições são para nós. Então, ele traz neste texto uma lição muito interessante para todos nós espíritas. Que possamos, neste momento, através do seu texto, observar, refletir para nós e aí tirar esta lição, que é maravilhosa. Prestemos bem atenção no texto, na crônica de Humberto de Campos desta manhã. O texto é intitulado O Irmão Severiano. E Humberto começa assim: Severiano Fagundes era dos melhores doutrinadores do espiritismo numa das grandes capitais brasileiras. Sua palavra vibrante era muito admirada nas tribunas doutrinárias. Sua presença, um estímulo aos companheiros. Temperadamente expansivo, era portador de expressões alegres e vivas. Ótimo organizador dos serviços de intercâmbio com o invisível, tinha especial aptidão para convencer as entidades recalcitrantes, embora não as convencesse de todo, relativamente aos deveres espirituais. Sabia elucidar os médios, formar as sessões práticas, que são as mediúnicas, né? Transmitir verbalmente os ensinamentos recebidos. Surgiam obsidiados, lá estava Severiano, combatendo os agentes da discórdia, esclarecendo obsessores infelizes. Entretanto, o poderoso doutrinador, além de profundamente arbitrário em seus modos de agir, parecia comprazer-se com certas irregularidades da vida. Quer dizer, ele doutrinava muito bem, sabia tudo da doutrina, fazia um trabalho magnífico na casa espírita, mas não olhava para a sua vida, o que estava acontecendo, e ele ainda se comprazia. Então ele sentia prazer de continuar fazendo o que não deveria, né? Não se corrigia. Se algum companheiro se aproximava prudentemente e lhe falava dos perigos que semelhante situação poderia acarretar, Severiano dava de ombros e interrogava: ora, mas que tem isso? São futilidades da existência humana. Então Severiano só achava que a doutrina era para os desencarnados, né? Não era para os encarnados. Não olhava para ele próprio. Então continua Humberto de Campos: a verdade é que nunca me viram faltar aos deveres
para com a doutrina, falava Severiano. Compareço pontualmente às reuniões, não me furto ao trabalho de esclarecimento aos irmãos perturbados, nem me nego ao concurso fraternal nas atividades mais pesadas do nosso grupo. E aí vamos dar uma pausa aqui para a gente entender o que Humberto nos fala. Ele está aqui falando para nós, porque a doutrina espírita é uma doutrina diferente das outras. Aqui a gente não vem para fazer volume em casa espírita, a gente não vem para marcar o nosso ponto, ser assíduo, é para muito mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, Kardec nos chama a atenção. É um item intitulado Os Bons Espíritas. Kardec nos diz que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, que traz a forma que caracteriza o verdadeiro espírita, como também o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Está lá no Evangelho. Então, a gente olha e vê que Humberto nos chama a atenção a algo maravilhoso, que precisamos olhar para nós. Essa lição de hoje é para que a gente possa, a partir de hoje, nos perguntarmos o que estamos fazendo conosco. Porque não adianta a gente vir todas as terças ou todos os dias ao centro espírita, cortarmos verdura e não estivermos fazendo por nós. Sabermos toda a codificação, todas as perguntas do Livro dos Espíritos e não colocarmos em nós essas lições que os Espíritos nos trazem. E Humberto continua. E a vida passava. O nosso amigo Severiano, tinha os seus casos tristes, suas situações escabrosas, mas continuava impávido, em pé. Ele não deixava, não mudava, no arrojo da pregação. Não faltava sessões, mas esquecia a família. Doutrinava os espíritos mais cruéis, entretanto, alegava não tolerar a esposa que Deus lhe havia confiado, porque não pudera compreender o espiritismo à sua maneira. Preparava bem os médios, contudo, não se interessava pelos filhos como devia. Então a gente olha aqui, com essa lição que Humberto nos traz nesta manhã. Será que estamos fazendo tudo que realmente devemos? Será que estamos nos iluminando com todo o trabalho que estamos fazendo? Estamos lendo e deixando para lá? Ou estamos lendo, olhando essas lições maravilhosas que são tidas, que são trazidas pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus e colocando na nossa vida? Estamos compreendendo, estamos sentindo o Evangelho de Jesus? O Evangelho não é para a gente decorar, é para a gente sentir, é para a gente colocar no nosso coração, porque na hora que nós colocamos nossos sentimentos, nós devemos nos olharmos e modificarmos. Porque muitas das vezes a gente não olha para nós. A gente vai fazendo as coisas, mas devemos olhar e ver se realmente estamos colocando na prática o que Jesus nos recomenda. Só desta maneira estamos nos modificando. E Humberto continua na lição de hoje, dizendo assim:
E era um companheiro valente, o Severiano, sabia animar, corrigir, resolver problemas difíceis, lançar incentivos eficazes. Os anos passaram. Sobre o quadro de seu serviço, o ardoroso doutrinador foi chamado à esfera espiritual. Então, Severiano, o irmão Severiano, foi para o plano espiritual. Se deu a morte de Severiano. E em virtude de seus conhecimentos relativamente à doutrina, Severiano percebeu que não mais pertencia ao número dos adormecidos na carne. Estava plenamente convencido da transição fenomênica da morte do corpo. Então ele tinha certeza que estava morto, que estava no plano espiritual. Mas vamos ver o que aconteceu com Severiano. No entanto, como no plano invisível, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. E isso é muito interessante, o que Humberto nos coloca. É tão interessante que eu vou ler de novo. No plano invisível, cada criatura, cada um de nós, somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. O grande propagandista dos princípios doutrinários, que era Severiano, com imensa surpresa, não encontrou os amigos espirituais com que contava, não obstante o esforço de todos em seu favor. Então, Severiano estava lá no plano espiritual, né? E ele não se iluminou, ele não tinha luz, ele olhava para si, estava só a escuridão. E quando eu li isso aqui, estava preparando o trabalho, eu me lembrei de seu Elísio Dória. Seu Elísio Dória, da Rocha Dória, ele é o avô de Felipe, que frequenta aqui a casa. E o médium do Espírito Santo, Júlio César Grande Ribeiro, ele teve uma visão de ver seu Elísio Dória ali no meio daqueles espíritos e com toda a intimidade com os espíritos, conversando. E por quê? Porque ele se iluminou. Porque seu Dória, para quem não sabe, é um dos fundadores do Lado Irmão Velho. E os casos de seu Dória são incríveis. Eu não tive a oportunidade de conhecer seu Dória no corpo, porque provavelmente eu conheço ele no plano espiritual, porque eu tenho assim, um carinho muito especial. E os casos dele são imensos. Manuel Messias, lá do Leopoldo Machado de Salvador, já tentou fazer um livro dos casos de seu Dória, não conseguiu. Felipe está aí juntando muito material para fazer um livro sobre os casos de seu Dória. Aí ontem eu em casa disse assim, seu Dória não quer caso, não quer livro com os casos dele não, porque ele era muito dinâmico e ele ia e fazia. Um dos casos que ele vinha de Salvador, não tem muitos casos, ele vinha de Salvador e acho que uma das filhas ali perto do cajueiro, ele vê alguém andando, ele dá a volta, ele encosta e bota em um jipe que ele tinha e leva a pessoa lá. Mas meu pai, já estamos chegando. Não, vamos, levava. Como outros casos, ele ficava nos pontos de ônibus em Feira de Santana e as pessoas que o conheceram diz que ele tinha uma mediunidade. Então ele ficava assim olhando e sentia, via que era aquele precisava. Muitos casos de Dória que eu gosto mais. Sim. Ele estava saindo de Cachoeira, vinha até feira. Aí o cara pega e dá a mão. Ele lá o carro, da carona. O cara veio conversando, o cara chegou até feira, ele levou o cara numa casa, o cara queria passar o tempo. O rapaz chega no banco do Brasil e fala assim, seu Dória, só lembra de mim? E ele disse, não. Ele disse, rapaz, minha não é legal. Ele disse, eu sou aquele rapaz do carro de Cachoeira. Eu estava ali armado para lhe assaltar, mas não tive coragem.
Pois é. E assim tem vários outros casos, né? Tem muitos. A gente ia passar a manhã toda aqui conversando outros casos. Então ele levava, ficava olhando e levava as pessoas e fazia como esse. Tem uns casos também, Aguinho, que entrou na casa dele e quando ele foi passar o altar, ele fez assim: sua mãe está junto de você. E aí descreveu a mãe, o ladrão já não fez mais nada. Então são maravilhosos. Então ele era gerente do Banco do Brasil, e cada tempo ele estava em um lugar, e cada lugar que ele chegava, ele fundava um centro espírita. Então, é essa iluminação que Humberto está nos colocando aqui, que nós devemos ser na nossa vida, esse ser de fazer algo, não de... A doutrina espírita não é uma religião da gente vir, sentar nesses bancos e ir embora. Não, é dinâmica. A gente precisa se transformar a cada um de nós. Toda lição que a gente escuta, como a lição de hoje que o Humberto nos traz, como a lição do Evangelho, com as doutrinárias que a gente escuta, nós devemos colocar na nossa vida. É fácil? Não. Mas não é fácil, nada é fácil. Nós devemos colocar e procurando nos modificarmos, fazer essa transformação íntima de cada um de nós. E vamos continuar o texto de Humberto. Aí Humberto continua nos dizendo: viu-se sem rumo. Então Severino estava sem rumo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele já não sabia o que fazer. Entre sombras e paisagens confusas, ao contrário de suas ilusões, no período de atividades que lhe antecedera ao desprendimento do mundo, começou a refletir mais seriamente na vida particular que a esponja do tempo havia absolvido. Então, nós estamos na encarnação para que nós observarmos. A gente não tem que viver por viver, tem que viver procurando nos melhorarmos a cada dia. As situações são duras na vida. São fáceis? Não são fáceis. O perdão para aquele que se sentiu magoado é fácil? Não, mas a gente precisa tentar. E todas as outras modificações, as paixões da nossa vida, que nós precisamos tirar os nossos vícios, e que nós, muitas das vezes, nos achamos muito bons, que estamos corretamente o tempo todo, e nem sempre é assim. Então a gente precisa olhar para nós mesmos, olhar para nós, e quando a gente olha, a gente, não, eu fiz isso por causa disso, e dá mil desculpas. Mas nós devemos ser duros conosco e paciente, tolerante com o outro. E Humberto continua. Revia agora os mínimos detalhes das ocorrências pequeninas, porque são nas coisas pequenas que está as grandes lições que Deus nos coloca. A gente pensa que as grandes coisas, as lições, não, são nas coisas pequeninas. É nas coisas lá na nossa casa, com aqueles que estão perto de nós, que aqueles que nós não são íntimos, que nós renascemos para ficar próximo deles, para que a gente pudéssemos nos melhorarmos e melhorar o outro. A família que Deus nos deu é a família que a gente precisa ter, porque é com o outro que a gente melhora a nós mesmos. E continua Humberto de Campos nos dizendo assim: ser-se-ia portado bem nessa ou naquela circunstância? A consciência dizia-lhe que não, que ficaram muitas tarefas por fazer,
em virtude da deficiência do seu esforço. Olha o esforço. Nós precisamos nos esforçarmos. Poxa, não dá para eu fazer isso aqui hoje, amanhã dá. Porque é a nossa força de vontade, é com a vontade que a gente vai vencendo a nós mesmos. Porque a gente não vence o outro, nós vencemos a nós mesmos. Nós é que somos o entrave de nós mesmos. E continua Humberto, sempre tão pronto para ensinar os outros. Ele ensinava os outros e não se preocupou em ensinar a si próprio, a colocar as lições que ele ensinava tanto os espíritos desencarnados, os médios e tudo mais que ele sabia fazer para ele mesmo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, mas eu ia falar a medida. Mas olha só, quando estivermos conosco mesmo, na nossa consciência, o que a lei vai nos propor não é aquilo que nós fizemos. Quando chegarmos do lado de lá, não vai dizer assim, mas você fez isso, você fez aquilo, você foi bom, tão bom quando fez aquela palestra. Não é assim. A nossa consciência irá apontar, irá acusar justamente aquilo que nós não fizemos, que nós deixamos de fazer. E aí continua o texto. À medida que se escoavam os dias, ele estava lá o tempo todo com ele mesmo, observava a multiplicação dos remorsos e dores íntimas, porque quando chega lá é que as coisas são mais transparentes. Nós vamos estar conosco mesmo, não com o outro. E não vai ter ninguém para lhe dizer, não foi culpa minha não, coitado, eu sou tão boa, Marilene é tão boa, foi culpa de Ralph? Não, não vai ter ninguém, só vai ter nós conosco mesmo. O pobre amigo, o Severiano, não sabia como explicar o seu mal-estar. Qual o motivo da paisagem escura que o cercava? Certo dia, Severiano chorou como criança, nas súplicas em que procurou elevar a Deus. Lembrou das reuniões em que ensinara austeras disciplinas, via-se frente às entidades perturbadas que se comunicavam e recordava as exortações que lhes dirigia corajosamente. Ele começou a lembrar de tudo. E aí ele foi e fez uma súplica verdadeira, vinda da sua alma. Sabe o que aconteceu? Severiano chorou. E é verdade que, como homem, havia errado muito, fugindo aos trabalhos próprios de sua vida. No entanto, devotara-se à doutrina dos Espíritos, espalhara consolações e conselhos. Nesse instante, uma sincera compulsão parecia arrebatá-lo a lugar diferente. Viu-se numa paisagem mais leve, à frente de uma entidade de semblante divino, que o contemplava carinhosamente. Então ele fez aquela súplica e reconheceu naquele momento que ele não tinha olhado para ele mesmo, que ele não aprendeu as lições para ele mesmo. E o irmão querido, perguntou o do ex-doutrinador, sensibilizado, por que sofro tanto em caminhos sem luz? É que acendeste muita claridade nos outros, mas esqueceste de ti mesmo.
esclareceu a nobre entidade com um amoroso sorriso. Então, naquele momento que ele suplicou a Jesus, verdadeiramente ele reconheceu que realmente ele tinha iluminado a todos, menos a ele. Ele simplesmente mudou de paisagem lá no plano espiritual. Severiano começou a explicar-se, lamentou a sua situação, falou longamente, mas o mensageiro de Jesus interrogou com solicitude fraternal. Irmão Severiano, se viste de fato ao Evangelho? E ele, sim, suplicou o mísero excitante. Disciplinei muitos espíritos perturbadores, fazendo-lhes sentir os deveres que lhes competiam, disse o nosso irmão. A generosa entidade tomou então de um grande volume, que apareceu um evangelho imenso, grande assim, ó, e firmou com bondade. Temos aqui o evangelho tal como o estudaste no mundo, quando estava no plano espiritual. Observemos o que nos diz a lição de Jesus, com respeito à tua primeira alegação. Então a entidade fez aparecer um evangelho e foi mostrar a Severiano o que ele estava alegando. E o livro abriu-se automaticamente, impulsionado por energias luminosas. E este evangelho foi abrir justamente apresentando o versículo 4 do capítulo 23 de Mateus, que diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, as lições estavam aí, mas a gente não quer mover para se modificar. Né? E continua Humberto de Campos. Severiano Fagundes ficou muito pálido. Recordou instintivamente, na mesma hora veio à sua mente, tudo o que deixara de fazer no ciclo de suas obrigações justas. Como generoso amigo espiritual, o contemplava em silêncio, sorrindo com amor. O pobre irmão, que lembrava as lutas da terra, murmurou. Então Severiano falou: sei que não cuidei de mim como deveria, entretanto, tive muita fé. Olha, nós colocando já passando um panozinho de nós, tá? A gente sempre passa um panozinho se achando bonzinho, né? Aí, continua aí. Vejamos, disse o amigo espiritual. Então, o que nos diz o Evangelho relativamente à tua segunda alegação? Aí o amigo espiritual foi buscar lá no Evangelho a segunda alegação, que ele falou que ele teve fé, né? Vamos ver. E surgiu o versículo 17 do capítulo 2 da Epístola Universal de Tiago, em caracteres radiosos. Iluminado, o versículo apareceu. Olha que coisa mais maravilhosa, mais linda, mais maravilhosa. Nos dizendo assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha a alegação de Severiano. Ele teve fé, mas não tinha as obras da sua fé. E continua Humberto de Campos. Severiano abaixou os olhos e começou a chorar amargamente, pois só agora reconhecia
que ensinara muito o Evangelho aos outros, lendo com leviandade. Todavia, não aplicara o código divino à própria vida. Não aproveitou as lições que o Evangelho deu para ele. É como nós temos que ter este cuidado para nós. E aí continua Humberto de Campos. Nada mais disse ao mentor carinhoso e justo que, abraçando-o fraternalmente, murmurou com bondade infinita. Irmão Severiano, falou o amigo espiritual, levanta os olhos para o mestre e anima-te. Voltarás à terra para o serviço redentor. Mas não te esqueças de que, como encarnado, serás também espírito em doutrinação. Aí a gente dá uma parada aqui para a gente refletir. Que nós somos espíritos não prontos, nós somos ainda a completar. Nós somos espírito em caminho. Então nós temos que estudar, servir, fazer o bem e olhar para nós. E colocar essas lições em nós, nos melhorando a cada dia. Fazendo o que Jesus nos recomenda no seu código divino, nas boas novas que foram trazidas pelo Mestre. Então, Humberto de Campos nos traz essa lição maravilhosa nesta página de luz para as nossas vidas, para que nós possamos refletir em nós cada dia o que é que nós estamos nos melhorando, o que é que já fizemos na nossa vida que melhoramos, que nos melhoramos em nós. Estamos melhores hoje do que ontem? E continua a lição de Humberto de Campos. É preciso escutar, serás também espírito em doutrinação, como todos nós somos, espírito para aprender. Nós estamos aqui em aprendizado. Cada lição da nossa vida, cada situações que passamos na nossa vida, aquela prova, cada expiação, é para o nosso aprendizado. Então nós não devemos, como o Severiano fazia, são coisas humanas? Não. Todas as dores que nos chegam, todas as lições que nos chegam, é para que nós possamos olhar e dizer, qual é essa lição que a natureza, que Deus está mostrando para mim? Olhar a lição e se modificar. E continua Humberto. É preciso escutar o dever, a luta e o sofrimento. Porque o sofrimento não é nos dado para que a gente possa sofrer, não só passar pelo sofrimento. Não é isso. O sofrimento é para que a gente sinta aquelas situações na nossa vida e desses sentimentos modificar os nossos sentimentos. Na hora que a gente modifica um sentimento, nós estamos modificando a nós mesmos. Porque a gente passar a vida e ficar do mesmo jeito, como as lições que Humberto está nos trazendo, é nada, né? A gente vai fazer igual Severiano. E continua o texto. São mensageiros de Jesus que os ensinam, de Jesus, os que ensinam o Evangelho na terra. São mensageiros de Jesus. Então, todos nós somos mensageiros de Jesus quando estamos servindo ao próximo, mas que devemos também nos iluminar com as lições que a gente aprende no dia a dia, que as lições que a gente leva para o outro, né? As dores que nós estamos passando. Quando ele fala que a vida é uma luta, mas a gente tem que ser esta luta, como diz Paulo, a boa batalha, aquele que a gente pode se modificar em nós. E continua aqui.
Precisamos ser canal de verdade para os outros, mas não é só isso, porque é indispensável sejamos canais e reservatórios ao mesmo tempo. Olha só, nós devemos ser canal quando a gente serve ao outro, porque nós estamos aqui para servir um ao outro, mas também ser esse reservatório de nós mesmos. As lições primeiro vêm para nós, para depois a gente passar para o outro. Como eu estou falando, eu sou a primeira a essa lição. E quando li esse texto, coloquei logo a minha carapuça, né? Então, Humberto continua. Somos canais e reservatórios ao mesmo tempo, a fim de que, como discípulos de um mestre tão rico de sabedoria e amor, não venhamos a sucumbir pela miséria própria. Nós temos um tesouro nas nossas mãos. Nós temos um tesouro que é a doutrina espírita, que é as lições trazidas por Jesus. A doutrina espírita, que é a terceira revelação, que é a Boa Nova, não vem para preencher mais o tempo, vem para nos modificar, vem para que a gente possa nos iluminar e sairmos do ponto em que nós estamos. Humberto continua. A generosa entidade continuou a exaltar a beleza das obrigações cumpridas e, cheio de lágrimas e esperanças novas, Severiano Fagundes começou a preparar-se para recomeçar a lição da vida humana. Então, está a lição de hoje. Humberto de Campos nos traz nessas páginas esse tesouro que devemos refletir, colocar a partir de hoje na nossa vida, que toda a lição que chega às nossas mãos, aos nossos ouvidos, não é para a gente ouvir, chegar aqui, ouviu, depois vai para casa, passou aquele portão, a gente continua da mesma forma. Não, de jeito nenhum. A doutrina espírita é para nos modificarmos, para nos iluminarmos, para sermos pessoas melhores a cada dia. Se hoje a gente ainda não consegue perdoar, que é uma das lições que Deus, que faz parte das lições que Deus nos dá, hoje ainda não, mas amanhã a gente consegue. Porque precisamos, meus irmãos, nossos queridos internautas, precisamos nos modificarmos, colocarmos a cada dia as lições nos nossos corações, nas nossas vidas, e fazermos essas reflexões a cada final do dia, como fazia Santo Agostinho. O que fizemos hoje, se magoamos alguém, se a gente não foi tão feliz naquele falar, refazemos com emoção. Nesse final de semana, eu fiz algo assim impensado, rápido. E depois eu fui refletir. Orei e fui refazer. No outro dia eu refiz. Fui lá e disse, não, vamos fazer dessa forma. E quando a gente faz assim, meus irmãos, há um sentimento em nós muito melhor, porque nós estamos quite com a nossa consciência.
Então, que as lições de hoje aqui é para nós espíritas, que o Humberto nos traz esta lição maravilhosa, que possamos nos melhorarmos a cada dia, nos iluminarmos com cada lição do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine a cada um de nós, aos nossos corações, e que possamos sermos envolvidos pela espiritualidade maior no dia de hoje, termos um dia maravilhoso, de várias lições colocando nas nossas vidas, que os nossos amigos internautas fiquem em paz, com muita paz no coração, para todos. Que Jesus nos abençoe.